Olá pessoas! Hoje a gente vai para o terceiro episódio do Memo Responde, que é o meu quadro só para responder as dúvidas de vocês, do YouTube, do Instagram e do Facebook. Não esqueçam de mandar as dúvidas nos comentários dos vídeos toda vez que vocês tiverem, porque aí eu vou juntando, eu vou respondendo, claro, mas depois eu vou juntando as dúvidas para fazer essa resposta em forma de vídeo também, porque aí fica mais fácil para as pessoas acessarem todas as respostas e tirar as dúvidas que elas puderem ter. Antes da gente entrar no vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo e de se inscreverem no canal se você por acaso ainda não for inscrito. E clica no sininho também para ativar as notificações e você ser avisado toda vez que eu lançar um novo vídeo. Me sigam também no Instagram, no Facebook e entrem no canal do Telegram. Antes da gente entrar nas dúvidas propriamente ditas, eu vou fazer um pequeno feedback aqui das pessoas, porque às vezes eu falo alguma coisa, né, eu respondo alguma dúvida e dou alguma informação que eu não sei 100%, e sempre vem alguém nos comentários para complementar, alguém que já fez aquele projeto, aquele processo específico que eu não fiz, então eu vou trazer primeiro esses feedbacks aqui antes da gente passar para as novas dúvidas. O primeiro é a respeito de guilhotina. Eu postei um vídeo recentemente sobre a minha guilhotina, quantas folhas ela conseguia cortar e tudo mais, e aí me mandaram esse comentário falando para avisar vocês que a guilhotina da Cetro corta apenas 7 folhas. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês vão comprar a guilhotina de vocês, que é uma coisa que eu falo no vídeo, que vocês têm que observar muito bem qual é a quantidade de folhas que a guilhotina corta. A minha, ela corta até 20 folhas de 75 gramas e ela corta papelão de 2 milímetros. Mas tem muitas, igual essa da Cetro aí que ele falou, que corta muito menos folhas, corta só 7 nesse caso aí. Então tomem muito cuidado com isso quando vocês estiverem procurando a guilhotina de vocês. No último episódio do Memo Responde, no episódio 2, eu respondi essa dúvida sobre a questão da capa ficar abaulada quando você coloca o tecido no sentido contrário do papelão. Eu tinha falado que o sentido da fibra não faz tanta diferença na questão da dobra, né? Eu vou deixar até o vídeo linkado aqui para quem quiser ver essa questão do sentido da fibra. E aí a pessoa botou esse comentário falando sobre o sentido da fibra do tecido em relação ao papelão, que falam também que faz com que a capa fique abaulada. E no último episódio eu falei que eu não tenho muito esse problema, não vejo muito isso, normalmente eu passo a cola e coloco o peso por cima para a capa sustentar ali e secar retinha. E aí, algumas pessoas vieram me dar o feedback sobre isso aí. O primeiro feedback foi uma pessoa falando que realmente o sentido da fibra faz diferença nessa questão de ficar abaulado ou não ficar abaulado, mas que, como eu falei no vídeo, colocar peso em cima é melhor. Essa pessoa especificamente coloca peso e deixa uns 4 livros, né, coloca por cima e deixa horas lá para terminar de secar, que foi mais ou menos o que eu falei, que é a ideia de deixar a capa secar totalmente, né, ali debaixo do peso para ela ficar o mais reta possível e você não ter tanto esse problema com a questão do sentido da fibra do tecido em relação ao papelão. E outra pessoa me falou uma coisa que eu não sabia, que é que o sentido da fibra é muito importante para não rasgar na dobra, não rasgar o papel na dobra de vincos e da lombada. De novo, eu nunca tive problema com isso porque no caso de papel, de capas de papel, eu sempre faço com a laminação. Então a própria laminação já dá uma protegida e aí não tem esse problema de rasgo. Mas se por um acaso você fizer a sua capa com algum papel que não tem proteção, você vai ter o problema de rasgo, obviamente ele já vai ter uma tendência maior de rasgar com facilidade, mas aparentemente essa questão da fibra faz diferença e isso eu nunca tinha percebido, já que eu não faço capa de papel assim normalmente, né, sem a proteção. Então, aparentemente, se você dobrar no sentido da fibra, o seu papel não rasga, ou pelo menos ele não rasga com tanta facilidade, que é diferente quando você dobra no sentido contrário da fibra aí nessas lombadas, né, quando você faz abertura de capa e tudo mais. Então fica a dica aí para vocês prestarem atenção se vocês estiverem trabalhando com algum papel de capa sem revestimento. Eu também quero fazer uma correção aqui de uma coisa que eu falei, se eu não me engano, no primeiro episódio do Memo Responde, não tenho certeza se foi no primeiro ou no segundo, a respeito de papel sulfite e papel offset. Uma pessoa me perguntou, né, qual que é a diferença, que ela fica meio perdida na hora de escolher os papéis de miolo e tudo mais. E naquele vídeo eu falei que não tinha diferença entre sulfite e offset, que era tudo a mesma coisa, era uma questão de nomenclatura. Porém, eu fui dar uma pesquisada depois, porque eu fiquei nessa dúvida se realmente era a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Eles são bem parecidos, mas eles não são exatamente o mesmo tipo de papel. Então eu vou falar aqui para vocês mais ou menos a diferença entre um e outro, só para vocês terem esse conhecimento aí para caso vocês precisem optar pelo offset ou pelo sulfite. Primeiro, então, o papel sulfite, que é o papel normal que a gente costuma usar, você consegue achar ele branco e você consegue também achar colorido, né? Alguns já com uma
uma massa colorida e azul, rosa, verde, você consegue achar de várias cores diferentes, mas o comum é o branco. O papel sulfite é feito a partir de celulose branqueada e minerais. Dentre esses minerais, o sulfato, e é por isso que ele leva o nome de papel sulfite, porque ele tem sulfato na composição, certo? Eles usam o sulfato para fazer esse branqueamento e tudo mais. Ele é um papel poroso, que é diferente, por exemplo, do papel couché, que é um papel liso, que faz com que ele absorva bem tintas, e ele é um papel de baixo custo. E qual que é a diferença, então, do sulfite pro offset? O offset ele é feito a partir de uma polpa química branqueada, ele já não tem mais essa questão da celulose branqueada e de minerais igual tem no papel sulfite. É um papel de alta resistência, então ele tem mais resistência do que o papel sulfite. A colagem do papel offset, que é um desses processos aí de produção, faz parte do processo de produção do papel, ele é feito com amido, a partir de amido, que é diferente do papel sulfite. Por isso, ele é um papel mais resistente a processos com água, que é o caso da impressão offset, por isso que ele leva esse nome. Outra característica muito importante do papel offset, que diferencia ele do papel sulfite, é que ele é macroporoso. Ou seja, os poros deles são maiores. Isso faz com que ele absorva mais tinta no processo. Já que tem um poro maior, entra mais tinta. Então ele absorve mais tinta e isso leva a uma impressão mais lavada, né? Assim, com menos nitidez. Então, o papel offset não é ideal para você trabalhar com imagens, gravuras, etc. Porque você vai ter uma impressão mais lavada. Além do que, por ele absorver mais tinta, você vai gastar mais tinta. Então, nesse sentido, é um processo mais caro. Para o que a gente faz aí no dia a dia, né, não vale tanto a pena. Mas ele é muito usado para textos, né, agendas, panfletos, coisas assim, coisas de preço mais baixo, porque ele é um papel mais barato do que o papel sulfite. Então ele é muito usado nisso aí, impressões de panfletos e coisas do tipo, que não precisam de um aspecto muito nítido, né? Não precisa ser nada muito maravilhoso, então ele é muito usado também. É usado em agendas, né? Cadernos, essas coisas que não precisam também de muita tinta, que é puramente texto, linhas e etc. Então tem esse uso aí que é muito comum. E também impressões de alta tiragem. O processo offset, que foi que eu falei lá atrás de impressão, que é um processo mais à base de água, ele é um processo de alta tiragem, de larga escala. E aí, usar o papel offset faz sentido, porque é um papel que retém bem a água, então ele funciona bem com a impressão offset, e ele é um papel mais barato. Então, para impressões de alta escala, faz sentido você fazer com offset, já que você vai estar trabalhando provavelmente com a impressão offset. Ou seja, no nosso dia a dia, o que é melhor? Melhor usar o sulfite, se você tiver essa opção. Mas nem sempre você vai ter. Muitas gráficas, se você vai imprimir as coisas, elas trabalham com o offset. A partir de uma certa gramatura já não é sulfite mais, é o offset. Apesar de que o sulfite existe diversas gramaturas, tá? Você tem desde de 50 e pouco, se eu não me engano, até 300. Então você consegue achar de todas as gramaturas que você precisaria utilizar aí, mas nem sempre você vai achar nas gráficas. Então, se você tiver que imprimir alguma coisa de gramatura mais alta, que não tiver sulfite, né, por algum motivo, se só tiver offset, não use para trabalhar com imagens. Só se você for fazer textos e coisas que não precisam de uma grande definição, certo? Então, essa aí é a diferença que eu havia falado no outro vídeo, que não tem diferença, mas tem. Então já fica aí a correção. Funciona bem com agulha reta essa encadernação? Nesse caso, ela estava perguntando sobre a encadernação japonesa e não funciona. Assim, você consegue, qualquer encadernação você consegue fazer com agulha reta, mas eu não recomendo, porque você não tem pegada na agulha reta, né? Enquanto na agulha curva você consegue fazer como se fosse uma alavanca e puxar ali para te ajudar a costurar mais fácil, na agulha reta você não tem isso, ela vai ficar escorregando na sua mão, você não tem pegada realmente. Então eu não gosto de trabalhar com costura reta, com agulha reta para nenhum tipo de costura de encadernação. Mas se você não tiver uma agulha curva, você pode usar a agulha reta, tá? Eu só não recomendo, mas não é proibido. Tô pensando em comprar aquele alicate de aplicar ilhós. Qual geralmente o tamanho que usamos de ilhós na encadernação? Porque eu vi que tem alicates de vários milímetros diferentes. Eu uso o ilhós de 4 milímetros, que é o mais comum das pessoas usarem na encadernação, mas você pode escolher o tamanho que você quiser. Existem maiores e menores, mas eu não recomendo menor do que 4 milímetros, tá? Pelo menos 4 milímetros, porque senão você pode ter muita dificuldade em algumas costuras, principalmente na encadernação japonesa, que você passa muitas vezes a linha no mesmo furo. Se você estiver trabalhando com um furo muito pequeno, você vai ter dificuldade de passar, então não é o ideal. Então, no mínimo 4 milímetros. E você não precisa necessariamente de um alicate de ilhós, você pode usar um balancinho, que é o meu caso,
que o balancinho é mais versátil, porque você consegue trocar a matriz e você usa para várias coisas. Existe matriz de furo, então você pode usar ele para furar. Existe a matriz do ilhós, né? Aí você já usa as duas coisas. Existe matriz de botão, de rebite, de cantoneira. Então o balancinho ele é muito mais versátil. Se você tiver que investir em alguma ferramenta, eu recomendo investir no balancinho. Ele é um pouco mais caro do que os alicates, mas ele vai te dar muito mais opções aí, ele é muito mais robusto, né? Ele não vai quebrar com facilidade, que não é o caso do alicate. O alicate pode quebrar com muito mais facilidade. As pessoas usam muito o alicate Crocodile da We Are Memory Keepers, mas ele é muito mais caro, ele é mais caro do que o balancinho, então não vale a pena, não justifica. É melhor você já investir no balancinho, que ele é mais barato e ele é mais robusto e ele é mais versátil. Então não acho que vale a pena você investir no alicate da Crocodile. A única vantagem de alicate em relação ao balancinho é que você consegue levar para qualquer lado, né? Porque o balancinho ele já é maior, então você tem uma dificuldade maior de carregar de um lado para o outro. Mas não é o tipo de coisa que você vai sair transportando, né? Assim, você não vai viajar com isso, então não vejo muito problema nisso não. Então minha dica é investir no balancinho. Será que dá certo para eu restaurar um livro que soltou as páginas? O livro tem aproximadamente 1 centímetro de espessura. É um livro de colorir com imagens de página dupla e eu não queria colocar espiral, pois acaba quebrando a ilustração. E eu devo usar aquele método de fazer umas ranhuras com uma serrinha e passar a linha para reforçar a sustentação? É que eu tenho medo das folhas soltarem quando eu tentar abrir totalmente nessas partes de página dupla. Eu tenho uma dúvida, pode fazer também com papel de caderno de desenho ou não? Funciona para livros maiores? Vi uma técnica que a moça passou, faz umas ranhuras com uma serrinha na lombada e com uma linha. Sabe dizer qual a diferença dessa técnica com a que você ensina? Obrigada. Todas essas perguntas se referem ao método Double Fan, que é um método de encadernação de folhas soltas que eu já passei aqui. Eu vou deixar o vídeo linkado caso você não tenha visto ainda. E esse método de encadernação de folhas soltas, na verdade, ele é conhecido como brochura sem costura ou lombada quadrada. As pessoas chamam muito simplesmente de brochura, mas não é a nomenclatura correta. Brochura é outra coisa. Então a nomenclatura correta seria lombada quadrada ou brochura sem costura, porque a brochura originalmente tem costura, ok? Então vamos fazer essa pequena distinção aí, mas o importante é vocês saberem do que as pessoas estão falando, né? Então seria essa encadernação sem costura. Esse método que eu ensino, o Double Fan, é um método mais simples de você fazer. Você pode fazer com cola PVA sem problemas, que é essa cola normal que a gente costuma usar, mas ele não é muito bom para fazer com cadernos muito grossos, com muitas folhas, porque ele não dá sustentação suficiente, nem com muitas folhas, nem com folhas grossas, que é o caso aí, por exemplo, da folha de desenho que a pessoa perguntou. Se você for usar uma folha fina, né, de até uns 90 gramas, sustenta sem problemas, mas não daria, por exemplo, para papel de aquarela, que já é 300 gramas, ele não dá conta, não é um processo que sustenta bem nesse caso. Então, para folha de desenho, só se for de gramatura baixa. E para você trabalhar com livros grandes, o ideal é que você trabalhe... Na verdade, existem 2 métodos que você pode escolher. Você pode trabalhar com a cola de blocagem, que já é uma cola um pouco mais potente do que a cola PVA para esse tipo de trabalho. Então, se você for trabalhar com mais folhas, talvez você possa migrar para a cola de blocagem. Porém, se você quiser alguma coisa realmente mais grossa, tipo uma enciclopédia, né, que tem muito mais folhas, ou aí com as folhas de desenho e tudo mais, aí talvez o ideal já seja passar para a cola Hot Melt, que é uma cola mais potente ainda, ela seria a terceira aí na escadinha da potência das colas, que já é a cola utilizada para fazer livros, por exemplo. Esses livros de leitura, né, que se vocês pegarem a lateral ali, vocês vão ver que a cola, ela é diferente. Aquele ali é o tipo de cola Hot Melt, ela já é um pouquinho mais potente e tudo mais. E aí vem esse método também de fazer as ranhuras e colocar linha para ajudar na sustentação. É um método também muito usado nesse brochura sem costura, mas ele não é necessário se você vai trabalhar com poucas folhas. Normalmente só a cola dá conta de sustentar. Aí o ideal seria você fazer isso se você já vai trabalhar com um pouco mais de folhas. Aí até, sei lá, acho que até umas 100 folhas, talvez. 100 folhas, talvez umas 80 folhas assim, 90, acho que dá pra você fazer só com a cola, sem fazer as ranhuras. Com mais folhas aí, talvez o ideal já seja começar a fazer isso aí. Mas se você quiser garantir, pode fazer sem o menor problema. E não é um problema você fazer a mais, sabe? É um problema você fazer a menos. Você vai gastar mais tempo, tem que ter isso em mente também. Mas se você preferir, se você optar por isso aí, né, se quiser garantir, é melhor você fazer já a ranhura com a linha de uma vez. Sobre as folhas soltarem ou não soltarem, abrirem 100%, não abrirem 100%, aí vai depender de alguns fatores. Vai depender da cola, né? Primeiro de tudo, se vai soltar, se não vai soltar.
todas elas podem soltar ao longo do tempo, na verdade. Inclusive a Hot Melt, que é mais potente, se você pegar livros antigos, você vai ver que eles soltaram, entendeu? Que eles podem soltar, aliás, né? É uma tendência natural aí da cola ir desfazendo, digamos assim, né? Com o tempo, mas assim, depois de muito tempo, né? E claro que varia, dependendo da forma como você manuseia, né? Se você manuseia com mais cuidado, vai soltar com menos facilidade. Se você faz uma abertura mais brusca, né? Obviamente tem uma tendência maior a soltar. Mas se você quiser garantir, eu recomendo pelo menos a cola de blocagem, se possível a Hot Melt. Porém, a Hot Melt, se eu não me engano, você não consegue abrir 100%, tá? Eu acho que ela já tem... Ela não é tão flexível, ela tem uma abertura mais fechada, se eu não me engano, mas eu não sei falar com certeza porque eu nunca usei. A cola de blocagem, ela já tem uma flexibilidade tão grande quanto a de PVA, se eu não me engano, então ela já vai te dar uma abertura maior, sem soltar com tanta facilidade. Então, se você quer fazer isso com mais frequência, trabalhar com isso aí, o ideal é optar pela cola de blocagem, tá? Porque aí provavelmente você vai ter uma versatilidade maior aí nos tipos de projeto que você consegue fazer. Sobre a entretela, eu só achei sem o adesivo. Aí no caso, faço passo a passo com ferro e depois passo cola no tecido, né? Você sabe me dizer se existe algum lado específico para passar a cola? Ou qualquer lado da entretela? Como posso encontrar essa entretela com adesivo? Qual o nome do produto? Eu quero falar primeiro sobre uma distinção aí entre entretela termocolante e entretela termocolante adesiva. Tá, isso é uma distinção importante de vocês saberem na hora que vocês estiverem procurando, pelo seguinte motivo. Existem entretelas que são usadas na costura que não tem qualquer tipo de adesivo, elas não são termocolantes, então você não passa ferro, e ela simplesmente é costurada, como se fosse um forro ali atrás do tecido, né, e tudo mais. Elas são menos usadas, mas existem. A maior parte das entretelas que a gente acha, elas são termocolantes, que você coloca ela ali por trás do seu tecido e passa o ferro para que ela derreta e faça essa aderência aí, né, entre uma coisa e outra. Então, quase todas as entretelas que a gente vai usar são termocolantes, que são essas aí. E existem as termocolantes adesivas, que elas ainda têm um adesivo na parte superior. Então você tem o adesivo termocolante, que ele é um adesivo mais fininho, ele é menos potente, digamos assim, que é o que vai aderir ali ao tecido quando você passar o ferro. E na parte de cima existe um outro adesivo mais forte, que é como se fosse um contact, que é o que você vai colar no papelão. Então você tem sem esse adesivo na parte de trás e com esse adesivo na parte de trás. Com o adesivo, obviamente, é melhor para você colar, porque você não vai precisar de cola, você simplesmente vai colocar ele ali no seu papelão. Funciona muito melhor, tá? A última que eu comprei assim, eu achei que dá um resultado muito bom. E o preço dela não é, assim, muito mais caro do que a outra, sabe? Eu comprei num preço bom, eu vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo na descrição exatamente de qual que eu comprei, que é essa, que é adesiva. E eu vou deixar também 2 tutoriais aqui embaixo, que eu já expliquei aqui como fazer o tratamento do tecido com a entretela, que é um vídeo com a entretela que não é adesiva, só termocolante, e outro com a termocolante adesiva. Eu vou mostrar essas 2 diferenças, vou deixar aqui embaixo, porque aí vocês vão conseguir entender melhor como é que funciona. Mas se vocês puderem comprar a já adesiva, é melhor, tá? Eu sugiro que vocês comprem a já adesiva, porque aí você não precisa passar cola depois para colar no seu caderno. Mas não é um problema se você não conseguir achar, se você conseguir achar só a sem adesivo, aliás, aí você faz o tratamento dela no ferro ali, né, normal, passando ferro, ela vai grudar e aí depois na hora de colar no seu papelão é só passar cola ali na parte de cima. Normalmente o próprio fabricante te fala qual que é o lado certo para você passar o ferro, tá? Ele te explica direitinho, mas você consegue perceber também ali pela diferença no toque, né? O lado adesivo, que é o lado que vai ser colado por calor, que vai transferir com o ferro, ele é um pouquinho mais poroso, tá? Então você consegue, se você não conseguir descobrir com o próprio fabricante, você consegue pelo tato descobrir qual que é o lado que você tem que virar pro tecido. Mas os 2 tutoriais estão aqui embaixo, para quem tiver dúvida é só olhar lá. Nesse caso, como você usou uma capa de papel, ficou ótimo para furar com o formão. Mas se fosse uma capa de tecido, precisaria de um procedimento diferente para furar? Não precisa, você consegue furar a capa de tecido com o formão também. É um pouquinho mais trabalhoso, porque o tecido dá uma escorregada ali na lâmina do formão, mas você consegue furar também tranquilo, tá? E você pode também, se você optar por usar ilhós, aí você pode fazer outros tipos de furo, né? Furos redondinhos, que não é o caso do formão, que dá também tranquilo. Você pode usar alicate de furo, ou a Japanese Screw Punch, que é uma ferramenta japonesa de furo rotativo.
Então existem várias opções aí, mas o formão consegue sim furar a capa de tecido também. Eu estou imprimindo em casa, como faço para que a impressão fique do tamanho correto? Isso é um problema que eu vejo muita gente tendo, que é conseguir imprimir do tamanho certo, porque falta alguns conhecimentos básicos na questão de tamanho de impressão. Eu vou tentar explicar aqui para vocês mais ou menos quais são os principais problemas aí de quem não consegue imprimir do tamanho correto. Primeiro é o básico de tudo, que é a configuração da impressora. Quando você manda uma folha maior do que a sua impressora, se você, por exemplo, está tentando imprimir uma folha que é um pouco maior do que um A4, num A4 a sua impressora, por definição, vai ajustar a impressão. Então, na configuração de impressão, você tem que mandar ela não ajustar e mandar do tamanho correto. Essa é a primeira coisa mais básica de todas. Segunda coisa que é muito importante, tem que ficar muito claro, você não consegue imprimir uma folha de tamanho final A4 usando um papel A4. O que isso quer dizer? O tamanho final é qual que é o tamanho que a sua folha vai ficar depois que você fizer todos os cortes que você tem que fazer. Então, por exemplo, se você tem um caderno que a sua capa vai ser de tamanho A4, vamos supor aí, você não vai conseguir imprimir numa folha A4, porque toda impressora tem margens de impressão, toda e absolutamente toda. Tem impressoras que têm margem menor e impressoras que têm margem maior. As impressoras que a gente usa normalmente em casa, elas têm uma margem de impressão de em torno de 1.3 para cada lado, e normalmente tem alguns lados que têm margens de tamanhos diferentes. Ou seja, do seu tamanho A4, da sua folha A4, você vai perder aí pelo menos 1.3 de cada lado, em torno de 1.3 de cada lado. Ou você quer um tamanho final A4, você não pode imprimir numa folha A4, porque você tem um tamanho, uma área de impressão menor do que o A4, já que vocês têm as margens aí de 1.3 para cada lado, certo? Então, para imprimir tamanho final A4, você precisa de pelo menos um A3, porque aí você consegue encaixar dentro das margens de impressão. Então, o grande problema que as pessoas têm é isso, de esquecer que as impressoras têm margem de impressão e não te permitem imprimir em 100% da folha. Então, sempre observe isso aí, você sempre precisa de uma folha maior do que o tamanho final da sua arte. Então, dá uma estudada nisso aí, descobre qual que é o tamanho das suas margens da sua impressora, para você ver qual que é o tamanho máximo de arquivo que você consegue imprimir nela, ok? Dessa forma você evita esse tipo de problema de não conseguir imprimir a arte no tamanho que você efetivamente quer. Como é o nome desse furador? Não entendi. Esse furador que ela tá perguntando é a Japanese Screw Punch, que eu acabei de falar aqui. Eu falei agora há pouco, né? Da Japanese Screw Punch, que é o furador rotativo japonês. Ele é muito usado para furar couro, é muito usado na encadernação japonesa. Ele é um furador vertical, então você não depende muito da abertura do furador, igual em alicates e outros furadores que você depende ali da boca do alicate para você conseguir enfiar, né? Você tem um limite ali até onde você consegue fazer o furo. Não é o caso da Japanese Screw Punch, você consegue furar em qualquer ponto do papel, já que ela é vertical, aí não tem esse limitante. Porém, eu tô querendo trocar a minha Japanese Screw Punch por outra coisa, porque ela é meio trabalhosa para fazer os furos, ela dá uma agarrada, você não consegue furar assim com tanta facilidade, e ela é muito manual em algumas coisas, né? Assim, se você vai furar muitas folhas, é muito demorado, é trabalhoso, então eu já tô olhando outros furadores. Igual eu falei lá no princípio, o Balancin, ele tem uma matriz de furar, né? Então eu tô querendo comprar uma porque parece que é mais interessante, funciona melhor. Então eu vou comprar, quando eu comprar, eu vou fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês que eu acho que é mais interessante do que a Japanese Screw Punch. Eu não tô... em alguns trabalhos eu ainda uso, muitos trabalhos, mas em muitos casos eu prefiro usar outras coisas, tentar usar outros tipos de furadores, porque ela é bem trabalhosa, ela demanda muito tempo, né? Então para furar muita folha realmente não é o ideal. Mas é isso aí então, é um furador rotativo japonês. O elástico nunca teve problema de escapar com a cola PVA, meu medo é esse. Eu coloco muito elástico usando o formão e a cola PVA, porque é um método mais simples que não demanda fazer furo com alicate, colocar ilhose e tudo mais, mas ele tem sim essa questão do elástico poder soltar se você não fizer a cola direito. Mesmo se você fizer a cola direito, ainda é perigoso, dependendo da forma como a pessoa ou o cliente manipula o seu caderno. Se você fizer aí uma cola de pelo menos 2,5 cm para dentro da capa, né, fizer aquela escavar aquela parte que eu sempre faço para aumentar ali a superfície de contato com a cola,
deixar a cola segurando ali o elástico um tempo, né, tanto de baixo de peso quanto pressionando com a mão, antes de vir com a guarda colando, normalmente tem a tendência a não soltar com tanta facilidade. E também é importante que vocês coloquem uma medida mínima de elástico, né? Se você botar muito curtinho, ele vai ficar com uma tensão maior e aí a chance de soltar é muito maior. Então tem que ter uma distância mínima ali para não ficar muito folgado, mas também não ficar muito tensionado. Mas assim, eu tive poucos casos de elástico soltando, porque normalmente cola bem, assim, você ter essa distância certinha e esperar a cola secar bem e tudo mais, não costuma soltar com facilidade. Mas pode acontecer, porque eu já vi cliente puxando muito o elástico na hora de abrir o caderno, que é extremamente desnecessário, mas eu já vi isso acontecer, a pessoa dá uma super puxada pra cima antes de abrir, ao invés de puxar um pouco pra cima e pro lado, sabe, como a gente normalmente faz. E aí quando ela faz ela puxa com muita força, muitas vezes pode arrebentar, eu já vi acontecer. Aí não é algo que você consegue evitar, né, porque a forma como o cliente vai manusear é meio complicado, né, você não consegue instruir a pessoa. Então se você tiver com muito medo, prende o elástico com ilhós. Mas dá pra prender também com a cola PVA tranquilo, tá? Normalmente não sai. O papel adesivo cola mesmo? Não corre risco de soltar? Será que não poderia usar cola também nele? Essa pergunta foi feita no meu vídeo do caderno Color Block que eu fiz. Eu encapei o caderno com uma espécie de um contact colorido, que é adesivo. E aí a dúvida dela aí foi se não soltaria, né? Porque eu tive um pouquinho de dificuldade, se eu não me engano, acho que nas abas, eu já não lembro ao certo, porque ele ficou soltando um pouquinho, mas depois colou sem problemas. Então, eu não acho que solta, tá? Não acho que precisa de cola, porque se fosse pra passar cola, era melhor comprar outro tipo de papel, que é mais barato do que o papel já adesivo. Mas não solta com facilidade, então não precisa, pode só usar o adesivo mesmo tranquilo. Qual papel você usou na guarda e a gramatura? O que você acha de usar o tecido com entretela adesiva no acabamento interno da peça, na guarda, por exemplo? Dispensaria ter de encarpar o papel cartão, certo? Essas duas perguntas são sobre a guarda. Normalmente eu faço as guardas do meu caderno com papel Color Plus 180 gramas. Eu não gosto da ideia de encapar o verso com tecido com entretela, porque é um gasto desnecessário. O tecido e a entretela são mais caros do que o papel cartão, do que o papel Color Plus, aliás. E não precisa, não é necessário, sabe? O verso do caderno, a parte de dentro, não precisa desse acabamento do tecido, sabe? Então, eu não gosto por conta disso, porque é um gasto desnecessário. E talvez você tenha um pouco mais de trabalho na hora de fazer a cola, e para alguns tipos de caderno não vai funcionar, como é o caso de cadernos costura e cola, estilo Moleskine. Você precisa ali do papel que cole na guarda e no caderno, no bloco de texto. Então, se você fizer com tecido, você não vai conseguir fazer isso. Então, eu não gosto de trabalhar com tecido na guarda, não acho que fica legal. E é desperdício de dinheiro. Então, eu prefiro sempre trabalhar com Color Plus 180 gramas. Além do couché, quais outros tipos de papel você recomenda para revestimento? Pensando em papéis que dão um bom acabamento e são mais acessíveis. Estou aprendendo a fazer cadernos argolados, no entanto, eu mesma crio as capas em lettering aquarela. Eu gostaria de saber que tipo de papel você recomenda para revestir o caderno, já que faço uma folha para lettering e plastifico depois. Que papel eu uso para encapar e depois colar minha arte por cima? Papel para capa é sempre uma grande dúvida das pessoas. Qual que é o melhor papel de usar, que não seja o papel couché, porque o papel é caro, não sei o quê. E eu até postei um vídeo aqui recentemente sobre o papel Color Plus, falando para não usar papel Color Plus na capa. E é um papel que muita gente usa na capa. Então, vamos primeiro explicar algumas coisas. O ideal para usar em capa de caderno é algum papel que seja liso, não papéis porosos. O couché, por exemplo, é um papel liso. Papel poroso é o caso do papel de scrap, papel Color Plus, papel sulfite, esse tipo de papel. Os papéis porosos não são ideais para usar na capa porque eles desgastam com mais facilidade. Eles não têm um revestimento de fábrica, que é o caso do couché, que auxilia, né, esse revestimento auxilia aí na durabilidade. Então, os porosos têm esse problema. Porém, eu sempre uso laminação, eu sempre faço algum tipo de proteção, mesmo no papel couché, para que o papel dure mais, para que ele não rasgue com facilidade. Então, se você quiser usar algum papel que seja poroso, Color Plus, papel cartolina, papel scrap, etc., você pode usar desde que você faça proteção desse papel. Aí você pode fazer com laminação, que é o método mais adequado, que dá uma proteção melhor, o acabamento fica melhor, dura mais, mas também é um processo mais caro e nem todo mundo tem uma laminadora, então dificulta aí um pouco nesse aspecto. Você pode fazer proteção com cera. Eu uso muito a cera microcristal da loja da Nádia, eu vou deixar o link também na descrição aqui embaixo,
com cupom de desconto para quem quiser, e um vídeo também onde eu mostro como usar e como é que fica depois do uso, né? Quais são as vantagens da cera, também vou deixar aqui embaixo. E por último, você pode usar o spray de verniz. Eu comprei um spray de verniz há um tempo atrás, eu não gostei do resultado, achei que o papel ficou muito esbranquiçado, não gostei, e então eu tô à procura de um verniz que presta. Se alguém aí por um acaso sabe de algum verniz desses de spray que funciona bem para esse tipo de coisa, deixa pra gente aqui embaixo nos comentários. Mas então você tem essas 3 opções para fazer o tratamento do papel antes de colocar na sua capa, com a laminação, com cera e com spray. Então você pode usar esses outros papéis desde que você faça a proteção, né? Aí vai do seu gosto, do seu bolso principalmente. Eu sempre trabalho com couché, a não ser para os vídeos aqui do YouTube, que eu faço muito vídeo com papel de scrap, mas sempre faço a proteção dos cadernos, tá? E no caso aí de quem faz desenho para poder fazer a capa, né, que foi o caso da segunda pergunta aí, você tem 2 opções. Você pode fazer o seu desenho na folha de aquarela, né, onde quer seja que você esteja fazendo, corta em volta do seu desenho, de forma que ele fique ali centralizado na sua capa, né? E use outra capa para fazer o revestimento por baixo. Até porque o papel de aquarela, por exemplo, ele é 300 gramas. Vai ser muito difícil você encapar o seu papelão com 300 gramas, porque ele não dobra bem, sem quebrar pelo menos. Você vai acabar estragando o acabamento aí. Então o ideal é que você corte ali o pedaço que tem a sua arte, de forma que ele fique centralizado na capa, e use outro papel colorido, alguma coisa assim para encapar o restante. Lembrando de fazer essa proteção também, ou com laminação. Se for possível, você já lamina tudo de uma vez, você já cola o colorido, ou aquarela, em cima do colorido e já lamina tudo de uma vez, ou então aí você pode fazer em etapas com a cera ou com o verniz, colando um em cima do outro e depois passando a cera ou passando o verniz, né? Enfim, você faz aí da forma como você quiser, desde que você lembre de proteger. Não use o papel cru, né, sem nada, porque ele vai desgastar muito fácil, ele vai rasgar com facilidade. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui na edição, que eu acabei enrolando muito falando da primeira opção e esqueci de falar da segunda opção, que seria a opção que eu prefiro na maior parte dos casos, que é tirar uma foto ou escanear a sua arte em alta qualidade. Daí você vai montar a sua capa no computador, imprimir no couché 170 ou em algum daqueles papéis fotográficos, mate ou glossy, funciona bem também, e laminar para daí usar na capa do seu caderno para fazer o revestimento. Essa é a melhor opção se você pretende vender os seus cadernos com a sua arte, né? Porque aí você consegue primeiro manter a arte igual e reproduzir várias vezes, né? O que é o ideal, e também proteger melhor, né? Mas se você não tiver o intuito de vender, você pode simplesmente fazer aquilo que eu falei na primeira opção, de fazer o revestimento com spray, cera, laminação, etc., sem precisar necessariamente escanear e reimprimir e tudo mais. Mas essa aqui é a opção que eu prefiro, que eu acho que dá um acabamento melhor e tem essa vantagem de você conseguir vender também. Você usa qual máquina laminadora? No momento eu não uso nenhuma. Eu não tenho uma laminadora, eu faço todas as minhas impressões na gráfica, e aí eles já laminam lá pra mim, mas tem mais ou menos uns 2 meses eu tava procurando uma laminadora, eu cheguei a pesquisar algumas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, aqui eu achei que é a que eu ia comprar, mas eu nunca usei, eu só vi assim review de pessoas que usaram, que opinaram e tudo mais, então essa aqui eu ia comprar, mas eu ainda não comprei, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês se vocês quiserem. No caso, pode ser usado qualquer tecido ou tem que ser algodão? Essa pergunta foi feita sobre revestimento de capa num vídeo que eu fiz, eu não lembro qual foi o vídeo de qual capa que eu fiz, mas era uma capa de tecido. Você pode usar qualquer tecido que você tiver, aí, que você quiser, para as suas capas, desde que você faça o tratamento ou desde que eles já sejam prontos para encadernação. Existem tecidos e sintéticos, né, que não são necessariamente tecidos, que já são próprios, já tem o verso preparado, é um verso de papel ou um verso de tecido fininho que te permite colar com mais facilidade no papelão, mas tem muito tecido que não é preparado, que você quer utilizar. Eu utilizo sempre tecidos não preparados, e aí você pode fazer a preparação de 2 formas diferentes, ou com o processo de engomagem, que eu vou deixar o link aqui embaixo para explicar como é que funciona, caso você queira, e com o processo de entretela adesiva, que eu já falei aqui, que é o método melhor, dá um resultado melhor na minha opinião. Eu já deixei, né, os links aqui embaixo das 2 entretelas diferentes, é só você olhar lá. Então você não precisa trabalhar com tecido de algodão, é melhor por conta da parte superior, né, que é a parte da estampa e tudo mais, fica mais bonito, dá um acabamento melhor do que grande parte dos tecidos, mas você pode trabalhar com outros desde que você faça o tratamento ou que ele seja próprio para encadernar. Eu só não entendi muito bem essa ideia dos terços. Como que eu posso obter essa medida? No meu vídeo que eu fiz
craft costurado, caderninho de craft bordado, aliás, eu falei sobre a regra dos terços, que é uma regra que eu uso muito para enquadrar os elementos nas minhas capas. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição que explica exatamente o que é a regra dos terços, que é uma coisa muito utilizada em artes no geral, né? Tanto em fotografia, quanto em design, ilustração, em tudo que vocês forem reparar, vocês vão ver essa questão de regra dos terços, que é para você fazer a composição dos elementos da sua arte de forma a atrair o olhar. Normalmente, quando o seu olhar não está no centro, quando uma coisa não está no centro, ela atrai muito mais o seu olhar do que uma coisa que está no centro, né? É uma tendência ali do olho mesmo, do cérebro, de ficar instigado por aquilo que está fora do comum, digamos assim, né? O centro é muito comum, não fica bonito, entendeu? O centro é muito, não sei, não fica legal, tá? Então, assim, vocês vão observar que todas essas artes, as capas de caderno, artes mesmo, fotografia, desenhos e tudo mais, muitas vezes você vai ver coisas fora do centro e normalmente nesses terços, que são as coisas que chamam mais atenção e fica mais interessante. Então vou deixar aqui embaixo o link explicando exatamente como funciona a regra dos terços para vocês começarem a aplicar nas capas de cadernos de vocês. Acabamos as dúvidas por hoje. Se você tiver dúvidas, tanto do que eu falei aqui hoje ou qualquer outro vídeo, é só deixar nos comentários que eu já vou acumulando pro próximo vídeo, pro 4º episódio, que deve sair no mês que vem. E se você tiver algum tipo de sugestão de conteúdo, não questão de dúvida, mas qualquer tipo de sugestão, algum tipo de costura, alguma coisa que vocês queiram saber, deixe nos comentários aqui embaixo pra mim, que eu sempre analiso a possibilidade de trazer aqui pro canal. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na semana que vem.